Olá, gente. Inaugurando uma nova sessão no blog, batendo um papo mais sério com vocês sobre assuntos que acontecem no dia a dia do nosso país, do mundo. Eu pretendo bater esse papo com vocês pelo menos de 3 em 3 semanas, intercalando com os vídeos mais bem-humorados, vídeos de humor. Mas eu acho importante que a gente bata esse papo também, esse papo mais a sério, para conversar um pouco sobre o mundo, esse mundo louco que nós vivemos. E eu escolhi para começar essa sessão com um personagem polêmico, peculiar, que todo mundo tem uma opinião formada sobre ele e ninguém sabe ao certo quem ele mesmo com quase 40 anos de que nós o conhecemos de vida pública, que é Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula. Eu pensei durante o dia de hoje em escrever algo sobre ele, ou então fazer um vídeo sobre ele, e eu fui pesquisar na internet foto para colocar, né, nessa postagem no meu blog. Entre várias fotos bonitas dele, como presidente, do lado do povo, sorridente, fazendo discurso, eu encontrei uma foto dele preso. E vendo essa foto dele preso, me veio o nome dessa coluna de hoje, que é um nome que foi projetado, ficou famoso no Antagonista, que é o blog do Diogo Mainardi, e que virou um bordão brasileiro, porque aqui tudo vira sacanagem, tudo vira comédia, tudo é levado para o bom humor, que todo mundo zoa hoje em dia essa frase, que é Lula preso amanhã. Né, a foto mostra que ele já foi preso um dia. E por que eu quis falar do Lula? Por que eu coloquei este nome, Lula preso amanhã? Eu tinha pensado em vários outros nomes até mais formais, como Quarto Poder ou Mídia versus Lula, mas eu achei que esse nome Lula preso amanhã tinha mais a ver com o que eu vou falar aqui, com o jeito brasileiro de ser, até do blog de ser. A questão é que não vamos negar, né? Tem um lado da população ou das cabeças pensantes do país que acha que o Lula é o demônio na Terra. E tem uma outra parte que acha que ele é Deus na Terra. Tem uma parte que acha que ele é o culpado de todas as mazelas do mundo, inclusive deve ter sido ele que colocou o juiz do Real Madrid e Bayern de Munique na Champions para roubar o Bayern de Munique, enquanto tem uma outra parte que diz que só falta ele andar pelas águas do Rio São Francisco, que agora foi desviado, né, em todos os sentidos. Eu procuro chegar no meio termo em relação a isso, né? Eu, com 13 anos de idade, muito antes de poder votar, fazia campanha para Lula para presidente no meu colégio em 89. Votei no Lula em 94, 98, votei em 2002, 2006. E não descarto votar nele em 2018, não descarto. Eu acho sim que ele foi um bom presidente nos aspectos econômicos, principalmente no aspecto social. Eu acho que poucos comandantes desse país viram tanto pelos mais pobres quanto o Lula nos 8 anos que ele esteve no poder. Mas eu não sou cego, eu não sou desses xiitas. Eu tenho certeza que ele tem culpa no cartório dessas coisas que acusam a ele. Eu tenho certeza que ele é o dono do triplex, ele é o dono do sítio, ele é dono de uma porrada de coisas. Eu acho sim que ele é chefe de quadrilha. Eu acho que ele está nessas negociatas todas, sim, porque você ter uma acusação contra, duas acusações contra, é uma coisa. Mas a partir do momento que pipocam tantas acusações contra uma pessoa, não pode ser apenas uma coisa plantada, uma coisa para derrubar alguém. Evidente que para mim ele tem culpa no cartório, evidente que para mim ele se lucrou muito, ele se deu muito bem com a política, com ter sido presidente, com o tráfico de influências. Eu acho sim tudo isso. Mas assim como ele, a Lava Jato vem mostrando que mais da metade da República está bem enrolada nessa situação. Temos, por exemplo, quase toda a cúpula do PSDB envolvida. Temos o Aécio, o Alckmin, o Serra, o próprio Serra, o Fernando Henrique está envolvido. Praticamente toda a cúpula do PT está presa, PMDB, muita gente envolvida, inclusive o digníssimo presidente golpista Michel Temer. Quer dizer, um dos poucos partidos, por exemplo, que não teve ninguém arrolado na Lava Jato e corrupção é o PSOL.
mas o pessoal também nunca teve um grande poder, né? Então, por enquanto, a gente só pode dar só o benefício da dúvida, quer dizer, como ele nunca foi pego, a gente não pode acusar de nada, mas a gente não precisa ir muito longe, lembrar que o PT nos anos 80 era o pessoal de hoje, então a gente fica com o pé atrás. Quer dizer, muitos políticos estão envolvidos nessa situação, mas o que chama a atenção é que o Lula foi o escolhido número um pela grande mídia para representar todos esses políticos, e todos os dias a mídia, grande mídia, representada pelas organizações Globo, pela Folha, pelo Estadão, pela Veja, o Grupo Abril, na verdade, bate muito forte no Lula, tentando acabar com o Lula. E cita também os outros, nós não vamos ser hipócritas, cita assim Aécio, cita Eduardo Cunha, cita Renan Calheiros, mas muito menos do que cita ao Lula. E todo mundo já percebeu isso, porque nós estamos em 2017, a gente não precisa mais se informar apenas pela grande mídia, a gente tem redes sociais, tem outras alternativas de mídia para poder nos informar. Então a gente sabe, a gente é mais esclarecido, mesmo não querendo ser, nós somos mais esclarecidos hoje em dia, então nós conseguimos pegar essas situações. E a população percebeu duas coisas, que o Lula não é um santo, até que o santo é o Alckmin na Lava Jato, e que existe uma forçada de barra da mídia em cima dele. O que isso significa? Significa que estão batendo nele pra caramba, mas ele está parecendo massa de pão, porque a Datafolha deu que praticamente ele venceria uma eleição em primeiro turno. E o Ibope mostrou ontem que ele é o candidato com maior poder de crescimento entre os principais presidenciáveis. Sua rejeição em um ano, que é o 14%, já é menor que os grandes nomes do PSDB. Quer dizer, a gente está numa situação sui generis, porque todo mundo que não é cego já percebeu que o Lula é corrupto, que o Lula roubou, e existe grande chance dele ser presidente da República em 2019, porque essa própria mídia não está sabendo lidar com isso, como nunca soube lidar com o Lula. O Lula sempre foi atacado pela mídia desde a virada dos anos 70 para os anos 80 e nunca deu certo isso, porque ele fez toda a sua trajetória quando muitos já davam ele como morto, como em 2005, por exemplo, no episódio do Mensalão, davam ele como morto e ele não só ressurgiu, como foi reeleito e fez a Dilma presidente depois. Quer dizer, a mídia não percebeu em quase 40 anos que ela está agindo errado contra o Lula. Como é o agir certo? Eu não sei. Até porque eu também não sou pago para isso, tem muita gente lá que é bem paga para saber agir, mas com certeza a forma que estão agindo não é a correta, porque senão o Lula não estaria cada vez mais forte. E isso que vem ocorrendo é uma coisa previsível, porque a partir do momento que a Dilma foi retirada do poder, o PT foi para a oposição, já se imaginava que isso poderia acontecer, porque não existia nenhuma garantia que o governo Michel Temer seria melhor que o governo Dilma Rousseff. Não havia garantia nenhuma disso. O Michel Temer já se tornou um presidente impopular logo que assumiu o mandato, com os gritos de golpista, com tudo em relação a ele, e as coisas não melhoraram nesse ano com o Michel Temer no poder, esse ano do impeachment. A situação piorou até, muitas medidas impopulares foram tomadas, o governo disse que essas medidas eram necessárias para botar o país nos eixos, mas o país ainda não entrou no eixo, as medidas foram tomadas e lógico, evidente, que batendo no bolso, batendo na mesa da população, ela vai se lembrar da pessoa que botou a classe C no paraíso. Né? O cara que hoje está desempregado e está perdendo todas as suas conquistas, vai lembrar de quem botou a TV de plasma na sala dele, quem ajudou ele a comprar o som, que foi o governo Lula. Pode-se dizer que o governo Lula se aproveitou de uma onda positiva mundial. Pode-se dizer que a economia do governo Lula acabou prejudicando os governos posteriores a ele. Pode-se dizer tudo. Mas os 8 anos do governo Lula, economicamente, socialmente falando, foram dos melhores que o país teve. E a população não esquece isso. A população já mostrou nas eleições de 2010 e principalmente 2014 que a classe média alta, essa que bate panela, essa que gosta de pato amarelo, ela não decide eleição. Ela não decide nada, na verdade, até porque quem fez o impeachment foi a mídia junto com os políticos, e eles usaram a população como massa de manobra, como nós fomos usados em 92, e eu me incluo, para derrubar o Collor.
A classe média que bate panela de Higienópolis ou da Barra da Tijuca não decide rigorosamente nada, até porque o Brasil é um país de dimensões continentais, ele é muito maior que a zona sul do Rio de Janeiro ou que a capital de São Paulo. Se dependesse desses lugares, o Aécio era presidente hoje, ou estaria sofrendo impeachment, não sei, porque também é um campeão de eleições, apesar de ninguém falar muito sobre isso, falar muito menos do que merecia. Né? Então, esse jeito da classe média brasileira, principalmente de Rio e São Paulo, até certo ponto arrogante, acaba fazendo com que o Lula seja um personagem forte, continue sendo um personagem forte, até porque ele é muito querido no Norte e Nordeste, por exemplo. Nordeste, que é a região do Brasil com mais estados. Então essa região acaba sim fortalecendo o Lula. E junto a essa região das mais pobres, que acabaram sendo prejudicados pelos últimos governos, se juntam alguns intelectuais de esquerda de Rio e de São Paulo, formadores de opinião, que acabam fazendo do PT e principalmente do Lula uma força ainda. Então, desconsiderar o Lula, não considerar o Lula um fortíssimo candidato à presidência da República em 2019, é persistir nessa arrogância e provavelmente perder mais uma vez a eleição. Hoje eu poderia dizer com certeza que a única pessoa que pode impedir o Lula de ser novamente presidente é o Sérgio Moro. A partir do momento que o Lula for preso, for condenado em segunda instância e não puder mais se candidatar. Mas o próprio Sérgio Moro pode estar perdendo o trem da história. Era muito mais fácil prender o Lula um ano atrás, quando a Dilma quis colocar-o como ministro e praticamente o país todo se revoltou em relação a isso. Teria sido difícil, mas ali teria sido o momento de prender o Lula. Vai prender o Lula agora? Como é que será que vai ser a repercussão disso? Como é que vai ser manter o Lula dentro de uma cela, numa situação como nós estamos vivendo hoje, de desemprego, de inflação ameaçando crescer, de tudo de ruim que vem acontecendo no país, como insegurança, desesperança, depressão, um país que está envolto de uma imensa baleia azul. Como é que vai ser manter um cara como Luiz Inácio Lula da Silva preso? Né? Então eu acho que até aí o trem da história passou um pouco, não vai ser fácil. E outra coisa, eu tenho certeza que se tivesse indícios realmente para prender o Lula, já teriam prendido há muito tempo. Se não prenderam até agora é que não conseguiram provar nada. E não provar nada não quer dizer que ele seja inocente, quer dizer que ele pode ser mais esperto que todo mundo pensa, e a prova daí deixar até hoje. Eu acho, sinceramente, que uma eleição do Lula divide o país, assim como aconteceu com o impeachment, e podemos continuar tendo problemas da briga da classe rica contra a classe pobre. E o que poderia impedir, além de Sérgio Moro, uma eleição do Lula? Eu acho que o único político hoje, do dia a dia, que poderia impedir a eleição dele seria o Dória, o prefeito de São Paulo. Mas para isso ele teria que ganhar a estufa, ele teria que ir ao Norte e Nordeste. O Collor, que para mim é o que mais se aproxima do Dória, o Collor de 89, ele começou pelo Norte e Nordeste, foi ganhando o país. O Dória teria que fazer o efeito reverso, sair de São Paulo e conquistar o Norte e Nordeste. Não sei se ele conseguiria isso em um ano e pouco. E a outra ameaça seria um salvador da pátria, um Jair Bolsonaro, um juiz do STF ou até mesmo um Luciano Huck, que poderia para mim ser até pior, né? Quer dizer, o Brasil está meio num mato sem cachorro, está numa situação muito complicada e corre sim o sério risco de ver uma pessoa com um monte de acusações contra ela de corrupção botar a faixa de presidente. Por sua própria incompetência, por própria incompetência da mídia, que não sabe tratar esse personagem, que acaba transformando um personagem que tem tudo para ser bandido em um mártir, e pelo fato de metade da República, pelo menos, estar chafundada no mar de lama. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil do jeitinho, esse é o Brasil dos políticos que roubam, mas também é o Brasil da população que senta no assento de idoso e finge dormir quando um idoso entra no ônibus. Por isso que se tem esses problemas, por isso que roubam bilhões e ninguém vai para a rua protestar, como no Paraguai foram protestar por causa de uma emenda na Constituição que permitia a reeleição. Nós somos passivos, nós somos tranquilos demais, nós nunca tivemos uma grande guerra em nosso solo, nós nunca tivemos nossa soberania ameaçada. A nossa independência foi feita por baixo dos panos para Portugal continuar mandando e botando o filho aqui como imperador. Quer dizer, as nossas revoltas populares, como Canudos, Confederação do Equador, a Farroupilha, foi tudo localizado e foi facilmente derrotada pelo Estado. Então nós não estamos acostumados a brigar, a guerrear, a fazer valer a nossa voz, por isso a gente assiste a tudo impassível.
E tá aí a situação agora, esse grande rolo que o Brasil se encontra, de ver uma pessoa que pode ser um chefe de quadrilha, um dos maiores bandidos do país, ser levado ao grau de ser mártir e voltar a ser presidente, porque além de ter apanhado tanto por esse período por uma mídia errada e burra, ele ter sido a única pessoa que viu o lado social desse país. E aí, o que vale mais pra gente? A parte financeira, a ladroagem ou o assistencialismo? Né? Vamos decidir isso em 2018. Mas por enquanto eu posso dizer que a situação está bem complicada. Valeu? Dentro de algumas semanas eu volto, ou antes, se tiver alguma coisa muito importante, vai que o Trump e o gordinho coreano decidem entrar em guerra, eu tenho que fazer um vídeo antes do mundo acabar, né? Mas enquanto o mundo não acaba, eu vou me despedir. Um beijo para todos e continue acompanhando o blog, que tá legal a beça. Valeu!